Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos a mais uma aula de lógica de programação. Nesta aula de lógica de programação, eu quero abordar com vocês um assunto novo. Vamos falar sobre variáveis compostas. E antes de falar sobre variáveis compostas, é necessário fazer uma revisão do conceito de variáveis que nós já possuímos. Variáveis, de forma geral, podem ser definidas como região de memória usada para armazenar determinado valor por certo espaço de tempo. Então, relembrando disso, a gente tem que variável é o local da memória no computador, memória principal, memória RAM, onde nós armazenamos os valores. Quando eu digo o termo valor, esse valor pode ser um valor numérico inteiro, um valor numérico real, pode ser um caractere alfabético ou o alfanumérico, pode ser uma cadeia de caracteres alfanuméricos, pode ser um dado do tipo lógico. Então é onde nós armazenamos o nosso conteúdo de processamento. As variáveis podem assumir, então, uma variável pode assumir duas formas de comportamento em um programa. As variáveis podem ser de ação e as variáveis podem ser de controle. As variáveis são usadas como variáveis de ação quando elas são usadas na entrada de dados, no processamento matemático desses dados e na saída desses dados. Agora, uma variável é de controle quando ela é usada exclusivamente no processamento lógico. E o processamento lógico, ele é definido em duas abordagens: tomadas de decisão, que podem ser simples, compostas, seletivas e etc., e na execução de laços. Então observe que neste momento nós estamos ampliando o conceito que nós temos de variáveis. Então, até o presente momento, este é o conceito que nós temos. Região de memória usada para armazenar determinado valor por certo espaço de tempo. Uma variável pode assumir duas formas, dois papéis de comportamento em um programa. Pode ser de ação, quando é executado na entrada, no processamento matemático e na saída dos dados. E pode ser usado no controle de tomadas de decisão e de laços. Se desejar, faça uma pausa do vídeo neste instante e tome nota desses apontamentos. Muito bem. As variáveis que nós trabalhamos até agora foram variáveis chamadas simples. Uma variável é simples quando é usada para o
armazenamento de apenas e tão somente um valor. Então são variáveis típicas, onde essa variável armazena um só valor. O segundo valor é sobreposto na mesma posição. Então ela é simples, ela guarda um valor por vez. E agora nós temos também o conceito de variáveis compostas. Uma variável é composta quando permite armazenar em seu escopo de ação, ou seja, a área de memória em que ela atua. Então, quando permite armazenar em seu escopo de ação mais de um valor, de forma contígua. Ou seja, são variáveis que permitem armazenar mais de um valor, uma determinada quantidade, só que esses valores são colocados um após o outro. Por exemplo, uma variável simples ocupa apenas uma área. Vamos imaginar que essa variável chama-se variável A, e essa variável armazena um só valor. Mas eu posso ter uma versão composta da variável A, onde essa variável A pode armazenar mais de um valor. Neste caso, eu estou aqui representando que essa variável A pode armazenar até 4 valores. A sequência de valores é contígua, ou seja, um valor após o outro. Então aqui eu poderia guardar um valor qualquer, e nesta outra eu posso então guardar alguns valores diferentes, mas um após o outro. Então, quando eu guardo um valor, eu chamo de variável simples. Quando eu armazeno, quando eu consigo guardar mais de um valor, eu chamo de variável composta. As variáveis chamadas compostas, elas podem ser chamadas também de variáveis indexadas, compostas, subescritas, podem ser chamadas de matrizes, é um nome bastante comum. Como matrizes, elas podem ser chamadas de listas, muitos as chamam de vetores, e tabelas. Na nossa apresentação eu vou concentrar no estilo lista, formato vetor, e no estilo tabela. Se desejar tomar nota desta anotação, pause o vídeo e na sequência dou continuidade. Como dito anteriormente, então eu tenho as variáveis simples, que são representadas apenas por uma área de armazenamento, e as variáveis compostas, que podem ser representadas por mais de uma área de armazenamento. Variáveis simples, normalmente nós damos nomes como A, B, C, X, A2, B4, B_8 e assim sucessivamente. Quando a variável é composta, ela também terá um nome. Só que esse nome será acompanhado de uma identificação de dimensão, ou seja, do tamanho que essa variável pode ter. Se estiver trabalhando com variável simples, nós aprendemos a definir o seguinte: var, por exemplo, x do tipo inteiro,
Essa é a definição de uma variável simples. Se eu quiser fazer a mesma coisa com uma variável composta, eu posso chamar essa variável de x. Mas aqui ao lado, eu preciso dizer que é uma variável dimensionada, que é uma variável composta. Então eu vou escrever que x, então 2 pontos, é um conjunto. E aí eu tenho que dizer de quanto a quanto, qual é o tamanho. Vamos imaginar que essa aqui seja a variável x simples, e aqui a variável x composta. Ela tem 1, 2, 3, 4 posições. Então eu abro um colchete, coloco da primeira posição até a última posição, quarta posição. É um conjunto de, e aí eu dou o tipo de dado, inteiro, real, cadeia, caractere lógico. Então vamos imaginar que ela fosse inteiro, eu colocaria aqui então de inteiro. E o trabalho de acesso a esta variável será feita preferencialmente com um laço. E um laço iterativo sempre. Então, para esta ação, o melhor comando para nós é o comando para. Uma coisa muito importante é a forma como fazemos referência a uma variável simples e uma variável composta. Imagina que você tenha como variável simples as variáveis a, b e x. Agora, e quando elas forem compostas, eu posso dizer assim, que eu tenho uma variável a com 5 posições, eu tenho uma variável b com 10 posições, eu tenho uma variável x com 2 posições. E temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, aqui eu vou dizer, então eu vou pegar aqui o a como exemplo, a índice 1. Então, de 1 a 5 aqui, né? Tem 5 posições. Então, A tem 5 posições, significa que vai de 1 a 5. Então, eu tenho, desmembrando, o A com 5 posições vai ter A com índice 1, A com índice 2, A com índice 3, A com índice 4 e A com índice 5. Muito cuidado para não dizer A1, A2, A3, A4 e A5, porque se você falar A1, você está dizendo isto, ó, A2, A3, A4, A5. E esta é uma referência feita para variáveis simples. Uma referência feita para variáveis compostas, eu vou dizer aqui A índice 1. É importante dizer a palavra índice, porque quando eu digo índice, eu estou definindo a nomenclatura de diferenciação entre variável composta e variável simples. Tomando por base uma variável composta, chamada A, com 5 posições, de 1 a 5, nós podemos desenhar esta matriz, esta tabela, esta lista, da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 e 5. Essa, então, é a representação da estrutura da variável A. Uma coisa importante é que cada espaço desse, cada um desses espaços, recebe o nome de slot. Então, slot é a posição onde eu vou armazenar valores. Dentro desses slots, eu preciso definir aqui as posições. Normalmente, a gente trabalha com posições ordinais. Então eu tenho aqui, primeira posição é o índice 1, segunda posição, índice 2, terceira posição, índice 3, quarta posição, índice 4 e quinta posição, índice 5. E assim sucessivamente. Esta posição, estes valores colocados dentro, eles são a representação do índice da minha variável A.
Por isso que eu posso dizer que é uma variável composta, uma variável indexada, né? Uma matriz. Então o A índice 1, meu A índice 2, então isso aqui é o índice. Assim como eu tenho índice, no slot eu tenho ainda o conteúdo dessa variável. Então aqui eu posso ter um conteúdo qualquer. Esse conteúdo, o conteúdo, é chamado de elemento. Então, quando eu uso a palavra elemento, eu quero dizer que o elemento é o conteúdo de uma variável indexada. E normalmente quando a gente usa a palavra valor associada a uma variável, valor está associado à variável simples. E quando eu digo elemento, eu estou associando esse conteúdo a uma variável composta. E é muito importante não confundir os conceitos de elemento com o conceito de índice. Por exemplo, se eu quero fazer referência ao elemento da matriz A, imaginando aqui a posição 1, vou até trocar aqui os valores, porque os valores podem ser inclusive repetidos, não tem nenhum problema. Vamos colocar aqui como 8, 7, 6 e 5. Se eu quero fazer referência ao conteúdo da variável indexada A na posição 1, eu vou dizer o seguinte: A índice 1. Quando eu faço referência a índice 1, eu quero dizer que eu estou fazendo referência ao valor 9 armazenado aqui dentro. No entanto, se eu quiser fazer referência ao índice, eu vou usar o nome da variável, por exemplo, que vai estar controlando essa contagem. Então eu vou fazer referência ao valor. Vamos imaginar que eu tenho então um laço contando de 1 a 5, uma variável i, por exemplo. Então eu uso i para representar esta sequência. Vamos ver um detalhe. Imagine que você queira fazer a entrada desses dados 9, 8, 7, 6 e 5 em uma matriz A de 1 a 5. Então, o nosso diagrama fica desta maneira. O sinal de terminal marcado como início. Na sequência, eu uso o símbolo de preparação. Eu só vou fazer a entrada desses valores. Vou eleger a variável i começando em 1, indo até 5 de 1 em 1, e vou fazer na sequência a leitura do elemento baseado na posição do índice. Então, A, índice I. Fecha o laço e finaliza, porque eu só quero fazer esta entrada. Então veja que quando eu uso o termo A índice I, eu estou fazendo referência ao acesso ao elemento, ou seja, ao conteúdo que eu quero armazenar nessa matriz, nesse vetor, nesta lista. Mas se eu quiser fazer referência à posição, eu vou usar então a variável. Aqui, então o i é a referência ao índice, a posição, e o elemento ao conteúdo. Que na sequência eu vou codificar esse pequeno trecho usando aqui os comandos em português estruturado. A partir disto que é apresentado, vamos então escrever aqui o programa. É um programa exemplo. Esse programa tem duas variáveis. Ele tem uma variável indexada e tem uma variável simples. Então eu vou colocar aqui o i
dois pontos, inteiro. E um detalhe, quando eu trabalho com posições de matrizes, o meu i sempre será do tipo inteiro e sempre será positivo. A variável a é um conjunto de 1 até 5 de, e nesse caso, como são valores numéricos, eu vou colocar real. Veja que o A tem um tipo de dado, pode ser real, pode ser lógico, pode ser cadeia, pode ser caractere, pode ser inteiro, mas o I sempre será inteiro. Início, aí vemos aqui, ó, para quem? Meu I, a seta para a esquerda, D, o valor 1, primeira vírgula, a primeira vírgula até quanto? Até 5. Segunda vírgula, passo. Passo quanto? Eu passo 1, de 1 a 5, de 1 em 1. A seta, esta seta, faça. Faça o quê? Leia a índice I. Leia a índice I, fechei o laço, saí do laço. Ao fechar o laço, fim, para. E ao sair do laço, o fim que deve ser colocado abaixo do início. Então aqui eu tenho uma estrutura do programa feito com acesso a matrizes, a variáveis indexadas, a variáveis compostas. Se for necessário, faça uma pausa no vídeo, anote esses detalhes, que eu vou realizar a demonstração de um dos exercícios de fixação do nosso livro. Então, a partir do nosso livro, estamos aqui no estudo do capítulo 6, estruturas de dados homogêneas, que é um outro nome também que podemos usar para matrizes, e eu vou desenvolver aqui com vocês o exercício 1C. E o exercício 1C diz assim: escrever um programa que leia duas matrizes denominadas A e B do tipo vetor com 20 elementos reais. Construir uma matriz C, sendo cada elemento da matriz C a subtração de um elemento correspondente da matriz A com um elemento correspondente da matriz B, ou seja, a operação de processamento deve ser baseada na operação C índice I atribuído a A índice I menos B índice I. Ao final, apresentar os elementos da matriz C. Muito bem, então vejamos que eu tenho que fazer a leitura de duas matrizes. Uma matriz A, outra matriz B, cada uma com 20 elementos para tipos reais. Vou desenhar o diagrama e a entrada desses dados não pode ser efetuada num único laço. Eu não posso fazer um laço para entrar as matrizes A e B juntas. A matriz A será a entrada num laço, a matriz B será a entrada num outro laço. É muito importante que as entradas sejam separadas. Não coloque as entradas juntas, porque para o usuário isso fica mais complexo. Ele vai ter que entrar um dado para uma matriz e um dado para outra matriz alternando. E o nível de atenção que ele tem que ter é maior. O nosso papel como programadores é tornar a vida do usuário mais fácil, e não a nossa vida mais fácil. Então as entradas serão feitas em separado, depois o processamento e depois a saída. A propósito, é muito importante que vocês aprendam a pensar de forma segmentada. Uma entrada, uma segunda entrada, uma terceira entrada, um processamento para uma coisa, um processamento para outra, porque isso ajuda no desenvolvimento da filosofia de programação estruturada, do pensamento estruturado. Após desenvolver as habilidades do pensamento estruturado, programar fica um pouco mais simples, tanto em programação estruturada, como principalmente em programação orientada a objetos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a entrada do meu exercício, vou definir aqui o meu início no terminal, o rótulo início dentro do símbolo de terminal, exercício 1C do livro de algoritmos.
Vou fazer agora o laço de entrada. Então vou colocar aqui em laranja o laço de entrada e de 1 até 20, de 1 em 1, e vou fazer aqui a entrada do valor como A, índice I. Nesse momento não importa se a variável é real, inteira, caractere, nós estamos apenas definindo a ação. A especificidade do tipo de dado será colocada no código em português estruturado. Fecho então este laço. Eu fiz já a entrada da matriz A, do tipo vetor, ou seja, uma matriz de uma dimensão. Agora eu quero fazer a entrada da matriz B, separado, não vamos colocar juntos. Então eu vou colocar aqui em rosa a matriz B. Meu I varia de 1 a 20, de 1 em 1. De 1 a 20, de 1 em 1. Leitura da matriz B. B, índice I. Lembrando que o I está sendo controlado pelo laço. Não tem importância de usar I aqui e o I aqui, porque esse I eu contei de 1 a 20. Ele encerrou a operação dele, então eu posso usá-lo novamente contando de 1 a 20. O I é uma variável de auxílio a essa operação. Muito bem, fiz as duas leituras. O próximo passo é escrever o processamento. Deixa eu mudar a cor. Para o processamento eu vou usar o ciano. Então aqui eu vou colocar o laço e de 1 a 20, de 1 em 1. E vou estabelecer então o processamento. O exercício pede para fazer que C, construir a matriz C, construir significa processar. Ele ainda indica de C, índice I, é atribuído, já está dando ali o processamento, A, índice I, menos B, índice I. Então, está definido aqui a operação C atribuída a índice I, menos B, índice I. Fecho o processamento. E agora vamos então para a saída. Deixa eu usar uma outra cor aqui. Vou colocar em azul. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Melhorzinho. E atribuído de 1 a 20, de 1 em 1. E aqui eu faço então o display. Eu faço a apresentação dos dados da matriz C. Então, C, índice I. Fecho o laço, saio do laço e cheguei então ao fim do meu programa. Em seguida, ao lado eu vou colocar o português estruturado. Então, se for o momento, faça uma pausa no vídeo e tome nota deste diagrama. Muito bem, vamos então agora codificar o programa. Esse programa é o programa do capítulo 6, exercício 1C. Ok? Como sempre fizemos. Duas variáveis. Eu tenho então a variável I. O ideal é quando você cria a lista de variáveis, é você fazer essa definição na ordem que as variáveis são apresentadas no diagrama. A primeira variável que aparece é o I. A propósito, se eu tivesse mais variáveis para controlar os índices, variáveis simples, seria interessante, por exemplo, colocar primeiro as variáveis simples e depois as compostas. Mas você pode fazer o contrário. Eu estou dizendo que ficaria interessante, uma forma de organização. Então aqui, ó, o I é do tipo inteiro. Agora, as variáveis A, B e C
são variáveis indexadas, compostas, são variáveis com 20 posições cada uma e são variáveis do mesmo tipo, elas devem ser reais. Então eu posso colocar aqui A, vírgula, B, vírgula, C, dois pontos, conjunto de 1 a 20 de real, que é o que o exercício pede. E aí vem o início. Então aqui eu preparei o preâmbulo do meu programa, essa parte todo o programa tem. Daqui para frente até o fim nós vamos desenvolver o bloco de operações do programa. Então vamos começar aqui com a entrada dos dados para a matriz A. Então eu vou escrever aqui em laranja para meu I de 1 até 20, passo 1, faça o que? Leia a índice I e fim para. Pronto, fechei o laço da entrada para a matriz A. Agora vou fazer a entrada dos dados para a matriz B. Então aqui em rosa para meu I de 1 até 20. Deixa eu melhorar esse até aqui que ficou um pouquinho apertado. Passo 1. Faça o que? Leia a matriz B, índice I. Fim para. Na sequência, iniciando, vamos colocar o laço do processamento para meu I de 1 até 20. Foi 20. Passo 1. Faça o que? C, índice I, atribuído a A, índice I, menos B, índice I. E fim para o processamento. Por último, temos, então, o laço de saída, em azul, para meu I, melhorar aqui esse I, para o I de 1 até 20, passo 1, faça o que? Escreva C, índice I, fim para. E ao final, o fim do meu programa colocado abaixo do início. Então veja que temos agora a estrutura completa do exercício no C como uma demonstração onde cada parte está sendo representada dentro do código. Na sequência, nós vamos ao computador e eu vou executar esse estilo de programa tanto em linguagem Pascal, mostrando a execução passo a passo dentro da memória, e depois eu faço uma versão desse programa escrito em linguagem Lua, para que vocês tenham aí dois exemplos diferentes. Só que no computador eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer de 1 a 20, eu vou fazer de 1 a 5, porque fica mais difícil na tela, em 25 linhas, ver tudo isso. Então eu vou colocar apenas 5 posições. Lembrando que se você precisar alterar esse programa aqui para, por exemplo, 1 milhão de entradas, de A, de B, 1 milhão de processamentos para o C e mostrar 1 milhão de resultados, basta trocar o valor 20 para 1 milhão de cada um desses laços. Lembrando, sempre faça o laço com 2 entradas de forma separada. Vamos então ao computador, dar continuidade e depois vem o encerramento da aula, ok? Tomando por base esta imagem do programa que acabamos de resolver em lousa, estou fazendo aqui um paralelo entre o português estruturado e a sua versão em Pascal. Quero salientar
que eu estou tomando a liberdade de usar a linguagem Pascal meramente porque o ambiente de Pascal que eu vou usar é um ambiente mais antigo, mas ele tem uma proposta didática melhor para desenvolver alguns detalhes para quem está começando. Eu quero registrar que não estou aqui incentivando ninguém a aprender Pascal. Se você quiser aprender Pascal, esteja à vontade. O meu objetivo aqui é meramente didático e pedagógico. E a propósito, a linguagem Pascal, quando foi criada, ela foi feita para ser usada em sala de aula, uma linguagem educacional. Por alguma razão, essa linguagem passou a ser usada comercialmente e hoje é a base do ambiente de desenvolvimento Delphi, da empresa Embarcadero. Então vejamos nesta imagem o seguinte. As linhas em preto são exatamente as linhas que marcam o início e o fim do diagrama de blocos, como mostrado há pouco. Se você tiver alguma dúvida com relação à colorização, pause o vídeo, volte até a parte onde eu estava desenvolvendo em lousa e você vai ver que eu estou mantendo as mesmas cores. A primeira entrada da matriz A em laranja, a segunda entrada da matriz B em rosa, o processamento em ciano e a saída em azul. Um detalhe também que eu tinha comentado é que no exemplo eu faria de 1 a 5 e não de 1 a 20. Na prática, pouco importa a quantidade de elementos da matriz, pois o mecanismo, o processamento, a execução, basicamente é a mesma. A diferença é apenas a quantidade de elementos que serão fornecidos. Veja que aqui estou fazendo um paralelo com o Pascal, e o Pascal eu já usei em exemplos anteriores nessa série de aulas, nesse momento de pandemia. Em português estruturado nós temos lá o programa, e aí vem o nome do programa, capítulo 06, C06, exemplo 1C, o EX 1C. Eu repliquei esta linha em Pascal como program. Na sequência eu tenho a definição das variáveis I, A, B e C, também faço isso em Pascal. Observe que o termo conjunto em Pascal está sendo substituído por array. A quantidade de elementos na matriz é idêntica e o D real ficou off real em Pascal. O início é o begin e lá embaixo o último fim, o fim isolado, está como end ponto. Para cada uma das operações que o programa tem que executar, que são as duas entradas, um processamento e uma saída, então eu colorizei e fiz o seu relacionamento também em Pascal. O comando para português em Pascal é for. Aliás, o comando é for em praticamente maioria das linguagens de programação. O i de 1 até 5 em Pascal é definido como i atribuído a 1 to, ou seja, para ou até 5. O passo 1 em Pascal não existe. O laço for em Pascal automaticamente é de 1 em 1. Tanto que se eu quisesse fazer um laço de 2 em 2, em Pascal não é possível. Eu tenho que substituir o comando for pelo comando enquanto, em sua versão Pascal, while. Após a definição do passo 1, nós temos o comando faça em português estruturado, que em Pascal é representado pelo comando do. A palavra begin, que vem depois do do em Pascal, é a definição de blocos intermediários na linguagem. Observem que cada linguagem de programação possui sua característica, sua forma de representar as mesmas ideias. Eu não quero entrar aqui em pormenores. Vai aparecer gente dizendo, mas você botou esse begin aqui a mais, não precisa dele. Não é esse o objetivo, eu não estou dando aula de Pascal. Eu estou pegando apenas um programa Pascal e fazendo uma relação, uma proximidade com o código que a gente tem em português estruturado no caderno, no papel, no livro, para o nosso estudo. Então, desta forma, eu não vou entrar nesses pormenores. Então, estamos colocando do begin em todos os laços for. A entrada de dados em português estruturado representado pelo comando leia a índice i está sendo representado em Pascal por read len a índice i. Assim como escreva do português estruturado, escreva c índice i no bloco em azul, está representado em Pascal como o write len c índice i. Depois do c índice i você vai estar vendo que tem 2.6, 2.2. Isso é um código de formatação numérica, é apenas para que os números reais sejam formatados em tela, escritos com 2 casas decimais depois do ponto, depois da vírgula decimal, da direita para a esquerda. Eu não vou entrar nos pormenores desses detalhes, lembrando, isto não é uma aula de Pascal, é apenas um exemplo do exercício que corrigimos numa linguagem real de programação. Desta forma, segue o código em Pascal para execução e outros detalhes.
A partir então do programa Pascal aqui apresentado, vou utilizar estratégias nesta aula que já usei em aulas anteriores para demonstrar a execução do programa passo a passo. Veja aqui do lado direito esta imagem, onde eu estou definindo aqui a entrada de 5 valores 9 para as posições a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4 e a índice 5. Para a matriz B, eu vou entrar 5 valores, o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4, respectivamente para B índice 1, B índice 2, B índice 3, B índice 4 e B índice 5. E a saída apresentada serão os valores 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente, para as posições C índice 1, C índice 2, C índice 3, C índice 4 e C índice 5. Então vamos ver inicialmente o programa ser executado sem o uso do recurso passo a passo. Vou colocar o programa em execução e a partir deste momento eu vou entrar 5 vezes o valor 9. Pronto, neste momento entrei os valores para a matriz A. Agora vou entrar os valores para a matriz B, 8, 7, 6, 5 e 4. Assim que eu acionei Enter, foi apresentado os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses eram os valores esperados para a saída. Vejamos agora o programa sendo executado passo a passo e observando a construção dos valores na matriz C. A partir da preparação do ambiente, definindo na janela Watts as variáveis I, A, B e C, lembrando que estas ações já foram demonstradas anteriormente em outras aulas, vou colocar o programa em execução passo a passo. A partir deste momento, eu vou entrar então os 5 valores 9 para a matriz A índice I. Veja que neste momento eu tenho aqui o I marcando como 1 e o A, posição A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4 e A índice 5 com valores 0. Vou entrar o primeiro valor 9 e você vai ver que o A índice 1 está com 9. Agora o meu I foi para 2, então o acesso ao A índice 2 novamente com 9. Veja que o A índice 2, meu A índice 2, está com o valor 9. Meu I passou a 3. Estou entrando o terceiro valor 9. Meu A índice 3 igual a 9. Vou acionar mais uma vez o passo a passo e eu tenho agora meu I com valor 4. Neste momento eu vou entrar o quarto valor 9. E o meu A índice 4 está com 9. Mais uma entrada, meu I foi para 5 e agora meu A índice 5 é atribuído a 9. Neste momento meu A índice 5 está com o valor 9. Na sequência é iniciado o laço para a entrada dos valores na variável B índice I. Observe que o I está com 5. A partir deste momento, quando esta barra entrar na linha read_len, meu I se torna 1. Veja que o I se tornou a 1. Ou seja, neste momento eu vou ler o meu B índice 1 e vou entrar um valor nesta posição. Neste caso eu vou fornecer o valor 8. Veja 8 para a posição B índice 1. Neste instante meu B índice 1 está com 8. Mais uma entrada para o B. O meu I está com 2, então B índice 2 eu vou entrar o valor 7. Neste momento veja que B índice 2 está com 7. Mais uma execução passo a passo, meu I foi para 3 e nesse momento eu vou entrar o valor 6. Veja que B índice 3 está com o valor 6. Mais uma entrada e meu I foi para 4, então B índice 4 será colocado nesta posição o valor 5. Acionei 5 e observe que B índice 4 está com 5. Falta ainda mais uma entrada para a variável B. Neste caso, meu I está com 5 e vou entrar então o valor 4 para a variável B índice 5. Veja que o meu B índice 5 está com 4. Neste momento, execução passo a passo, passa a barra do end para o for I de 1 até 5 do begin. Nesse momento, meu I está com 5. Acionando esta linha, meu I se tornou 1. E a partir deste instante, a operação será executada junto à linha de processamento onde C índice I é atribuído a A índice I menos B índice I. Então veja que neste instante vai ser colocado em C índice 1 o valor de 9 menos 8. Em C índice 2 o valor de 9 menos 7. Em C índice 3 o valor de 9 menos 6. Em C índice 4 o valor de 9 menos 5.
e em C índice 5 o valor de 9 menos 4. Veja que o C índice 1 igual a 1, meu C índice 2 igual a 2, meu C índice 3 igual a 3, meu C índice 4 igual a 4, e por último meu C índice 5 igual a 5. A partir deste instante, todo o processamento foi executado. Na próxima etapa será a apresentação dos valores de C índice I, de 1 a 5. Então, neste momento, nós não vemos absolutamente nada, porque a tela de saída não é apresentada. Mas ao final agora, eu vou pedir para ver a saída neste ambiente. Então veja que foram apresentados as entradas do 9, as entradas de 8 a 4 e as saídas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, desta maneira, foi possível demonstrar a você como o processamento está sendo feito. Vejamos na sequência este mesmo exemplo de programa escrito e executado na linguagem Lua. Assim como fiz com a linguagem Pascal, eu estou mostrando agora a mesma versão do nosso programa Exemplo, Exercício Resolvido do capítulo 6, o exercício 1C, codificado em português estruturado e sua relação escrita em linguagem Lua. Lembrando que a linguagem Lua é uma linguagem produzida no Brasil e bastante respeitada em todo o mundo. É claro que aqui em Lua eu estou usando alguns pequenos artifícios apenas para colocar o código Lua em paralelo ao código em português estruturado. Vocês vão perceber que algumas linhas, em 3 linhas, eu estou iniciando essas linhas com 2 traços, 2 símbolos de subtração. Essas linhas com os traços não são comandos, são apenas linhas de comentário, linhas de documentação. Tanto que aparece depois na primeira linha, os 2 traços, C06 e X1C, que é o nome do programa. Estou colocando esta linha em paralelo à linha programa em português estruturado. Depois eu defino 3 variáveis, 2 traços e o início. E veja que eu estou relacionando este início com o início do português estruturado. E na última linha do programa, 2 traços fim relacionado à linha fim. Eu só fiz isso para termos aí uma extensão visual mais equilibrada. Observe que os 2 laços em laranja e rosa estão relacionados aos laços laranja e rosa do português estruturado. A mesma coisa para o ciano e para o azul. Em linguagem Lua, as variáveis simples não precisam ser declaradas. Você começa o programa, pede para fazer a leitura de uma variável e está valendo, diferentemente do Pascal, que se parece com o português estruturado. Pascal e Lua são linguagens de categorias operacionais diferentes. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam com estas aulas, com essas demonstrações, é que quando a gente estuda lógica de programação, a gente está estudando a lógica de programação para um tipo de paradigma. E vou lembrar, o paradigma que estamos estudando é o paradigma imperativo, que serve tanto para dar base à programação estruturada, como dar base à programação orientada a objeto. Mas, por exemplo, eu preciso trabalhar com paradigma funcional. Se você quer trabalhar com paradigma funcional, esta lógica imperativa que eu estou apresentando não vai servir. Ela pouco vai ajudar. Vai te ajudar talvez aí em 15%, 20% do todo, mas você vai ter 80% de dificuldade. Então, se você quer aprender programação funcional, você precisa estudar uma lógica focada para o paradigma funcional. A nossa lógica aqui está focada para o paradigma imperativo. Linguagem Pascal e linguagem Lua são linguagens pertencentes ao paradigma imperativo. Então dá para fazer um paralelo, buscando uma certa semelhança em determinados pontos. Esse mesmo paralelo eu consigo também com o português estruturado. Mas veja que, no caso da linguagem Lua, a variável i não precisa ser declarada, mas as matrizes A, B e C têm que ser declaradas. Então veja que entre a linha de comentário com o nome do programa e a linha de comentário com a definição do início do programa, nós estamos declarando as variáveis A, B e C relacionadas a uma abertura e fechamento de chave. Quando eu abro e fecho uma chave em Lua, eu estou dizendo que essa variável é uma variável indexada. Veja que o i não precisou ser declarado. Lua não usa essa estratégia. Então aqui nós já estamos vendo 2 tipos de comportamento. O Pascal é uma linguagem que a gente diz que a definição de variáveis em Pascal é uma definição estática. Em Lua, podemos dizer que Lua é uma linguagem que tem definição de variáveis de forma semi-estática. Por quê? Porque as variáveis, por exemplo, simples como i,
não precisam ser declaradas, elas atuam de forma dinâmica, mas a variável que representa uma sequência de dados indexados tem que ser declarado. Então eu diria aqui que Lua está mais ou menos como semi-estático, ou mesmo semidinâmico. Se bem que essa classificação que eu estou fazendo é meramente didática, a gente não leva isso muito em conta. No entanto, Pascal, linguagem C, C++ e outras linguagens, até mesmo da família C, são linguagens onde as variáveis precisam ser declaradas estaticamente. Então, assim, declarei a variável e em seguida eu tenho que declarar o tipo da variável. Então, por isso, em português estruturado, a gente lá usa o I como inteiro, o ABC conjunto de real. Mas veja, isso eu usei na linguagem Pascal, mas eu não estou usando em Lua. Em Lua eu não preciso declarar o tipo do dado. Lua trabalha com uma outra concepção. Então veja que as linguagens têm detalhes diferentes. Particularmente, eu não adoto dar uma aula de lógica de programação pegando uma linguagem de programação. Não importa se a linguagem está em português, os portugols da vida aí, se está em inglês, se é uma linguagem Lua, se é uma linguagem Pascal, você está aprendendo a programar. Eu acredito que não deve estar mexendo com alguma linguagem de programação. O que a gente pode fazer nesse trabalho de aprendizagem de lógica de programação é isso que eu estou fazendo. Mostra o exercício, faz você exercitar, em algum momento mostra exemplo numa linguagem, só para você ver contextualização. Mas não pegar você e ensinar a programar diretamente numa linguagem. Porque como cada linguagem tem características muito particulares, essas características vão impregnar você como a primeira linguagem. Aprender uma segunda linguagem fica mais distante, mais difícil, mais complexo. Então, se eu aprendo a trabalhar num contexto fora do computador, somente no papel, eu desenvolvo bem o meu raciocínio abstrato. E é esse o objetivo, desenvolver raciocínio abstrato. E para desenvolver o raciocínio abstrato, eu tenho que trabalhar com uma ferramenta que tenha um nível de complexidade maior em relação ao conjunto de linguagens daquele paradigma existente. Mas tem que ser um conjunto de complexidade que não seja extremo ao ponto de inibir a sua aprendizagem. O português estruturado, ele tem um toque que parece um pouco com a linguagem Pascal, tem coisas nele que parecem um pouco da linguagem Basic estruturado, tem coisas nele que parecem um pouco da linguagem Lua. Ele é uma mescla de alguns conceitos gerais. Então, desta forma, a gente trabalha apenas esses conceitos e depois passa para o outro conceito. Eventualmente, eu não gosto de trabalhar, então, com o Portugal sendo executado em computador. A propósito, eu não gosto muito da palavra Portugal, prefiro o português estruturado. Então eu não gosto de trabalhar com uma linguagem em estilo português estruturado no computador. Eu prefiro trabalhar no papel, para desenvolver o raciocínio abstrato. O que a gente precisa ter em programação é abstração. Se você não tiver essa abstração desenvolvida, você terá muita dificuldade no aprendizado, na aplicação, na evolução da lógica de programação. Voltando aqui à linguagem Lua, vamos ver que as entradas de dados no laço em laranja e no laço em rosa para as matrizes A índice I e B índice I, ela é feita diferente da linguagem Pascal e do português estruturado. Em Pascal e português estruturado eu coloco o primeiro comando, como leia ou read len, e depois do comando eu coloco a indicação da variável ali, A índice I. Isso é o que a gente chama de entrada de dados direta. Eu ponho o comando e diretamente após o comando de entrada, eu indico a variável. A linguagem Lua, assim como Java e outras linguagens, trabalha com uma entrada que a gente pode chamar de indireta, onde eu coloco primeiro a variável, a índice I, e faço uma atribuição a um comando de entrada. Então, o comando de entrada em Lua não é o toNumber. O comando de entrada em Lua é o IORead. Esse IO o ponto, IO.read é o comando leia na linguagem Lua. O toNumber está sendo usado para indicar que a entrada de dados tem que ser uma entrada numérica. Então, é nesse momento que eu estou representando em Lua o tipo de dado, por exemplo, real ou inteiro, onde está declarado ali no português estruturado em ABC conjunto de 1 a 5 de real. Então, nesse momento, quando eu uso toNumber, IORead, eu estou dizendo eu quero uma entrada de dados para a matriz A índice I que seja eminentemente numérica. Depois nós temos o processamento pouco muda, e temos então a saída. Veja que a saída em Lua pode ser executada com o comando print, e print é imprimir, é escrever, é um sinônimo de escreva.
Eu estou dizendo pode ser print porque em Lua existe um comando também chamado io.write para apresentação de dados. Mas como a nossa aula não é de Lua, não é de Pascal, não é de Java, não é de JavaScript, eu não vou ficar entrando nos pormenores. Eu dei apenas uma visão geral, um lembrete geral, para que você tenha um pouco de ideia do que está acontecendo. Vamos então à execução deste programa na linguagem Lua. Muito bem, a partir do código escrito em linguagem Lua, serão efetuados os testes semelhantes aos testes executados no programa em linguagem Pascal. Veja, então, aqui ao lado direito, a imagem indicando a entrada dos valores 9 para as posições a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4 e a índice 5. Para a matriz B, as entradas dos valores 8, 7, 6, 5 e 4, respectivamente, para os índices 1, 2, 3, 4 e 5. E, consequentemente, a obtenção do resultado para a matriz C de índice 1 a 5 com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Vejamos então o programa em execução. Neste momento, vamos entrar 5 vezes o valor 9. Eu entrei então os valores para a matriz A e vou entrar agora os valores 8, 7, 6, 5 e 4 para a matriz B e em seguida é apresentado os valores 1, 2, 3, 4 e 5 como resposta à construção da matriz C. Quanto ao comportamento das variáveis na memória do computador, isto ficou visível no exemplo em linguagem Pascal. Quero chamar a atenção apenas aqui da linha 6, na linha 9 e na linha 12 da construção do laço for, escrito como i atribuído a 1,5,1 do, exatamente semelhante ao estilo usado no símbolo de preparação do diagrama de blocos. Na sequência, eu quero passar então para vocês alguns exercícios, serão 5 exercícios para serem feitos. Eu peço então que vocês façam do capítulo 6 os exercícios 1A, 1B, 1H, 1G e 1D. Cada um desses exercícios eu vou corrigir nas próximas aulas. Cada correção corresponderá a uma aula em específico. E nessas correções eu vou mostrar como escrever a solução, como codificar esta solução, mas não vou mostrá-los mais sendo executados em computador, pois a partir de agora você precisa trabalhar melhor a sua mente para enxergar abstratamente o que vem acontecendo. Então, os exercícios anteriores em que eu mostrei essas execuções no computador foi um meio de transportar a sua mente do modo concreto para o modo abstrato. E a partir de agora a gente trabalha com um nível de abstração maior. Um grande abraço e até a próxima aula.